Os Lusíadas. Canto 8. O canto se inicia com os portugueses já em Calicut, na Índia, onde Paulo da Gama, o irmão mais velho de Vasco da Gama, continuava a explicar as figuras na bandeira lusitana ao Catual, que estava cada vez mais interessado na fala dele. Paulo da Gama relacionou com a bandeira e continuou então a sua explicação descrevendo a importância de várias pessoas e deuses na história de Portugal. São eles Luso, filho de Baco, o deus do vinho, quem deu o nome ao reino de Lusitânia, Ulisses, Sertório, Conde Dom Henrique, Dom Afonso Henriques, Egas Muniz, Fuas Roupinho, o cruzado Henrique de Bon, Teotônio Prior, Dom Sancho e Memoniz, Giraldo Sem Pavor, Martim Lopes, Dom Mateus, Bispo de Lisboa, Dom Paio Correia, Gonçalo Ribeiro, Num Álvares Pereira, Pedro Rodrigues, Rui Pereira, Martim Vaz, infantes Dom Pedro e Dom Henrique, Dom Pedro, além de outros. Enquanto isso, no castelo do rei Samorim, também em Calicut, ele e Arúspice, sacerdote adivinho, conversavam. O rei questionava ao Arúspice para que ele realizasse uma profecia. Seu objetivo era descobrir de fato quais eram as intenções dos portugueses, se eram pacíficos ou agressivos. Um certo tempo depois, Arúspice então diz que, por meio de uma fonte demoníaca, souberá que o principal objetivo dos portugueses era invadir e destruir as suas terras, escravizar todo o povo Calicut e ainda saquear todas as riquezas do reino. Porém, o rei não ataca ou expulsa os portugueses de imediato, mas fica bastante desconfiado. Enquanto isso, Baco, o deus do vinho, que se fez passar pela fonte demoníaca, assistia a toda essa conversa. Baco estava raivoso, ele odiava os portugueses e se sentia desafiado com sua chegada na Índia. Então decidiu colocar um plano em prática para expulsá-los de uma vez por todas. Ele, assim, se passando por Maomé, entrou nos sonhos de um sacerdote muçulmano e lá começou a difamar os portugueses, manipulando. Logo, quando acordou, o sacerdote muçulmano, seduzido pela fala de Baco, foi comunicar aos outros sacerdotes o sonho que teve. Portanto, eles decidiram subornar o Catual para que ele induzisse o rei Samorim a não fazer negócios com os portugueses. O rei Samorim logo se interessou sobre o assunto, afinal, já havia escutado a mesma conversa, porém vinda até Arúspice. Sendo assim, ele decidiu que iria se encontrar fisicamente com Vasco da Gama, para que ele se explicasse. Entretanto, Vasco da Gama, um excelente capitão de navegação, com a sua malícia, acaba fazendo com que o rei Samorim se convença a realizar os devidos negócios entre Portugal e a Índia. Portanto, os indianos fazem uma troca de seus produtos locais, como suas especiarias, em troca por mercadorias portuguesas. Catual, notando a sua falha no plano de armar para os portugueses, se vê obrigado a agir de outra forma. Por isso, ele faz um pedido a Vasco da Gama para que reúna perto da costa suas embarcações das frotas indianas, procurando atrair ele para uma armadilha. Seu plano era então destruir seus navios. No entanto, Vasco da Gama, homem de extrema sabedoria como um navegador experiente, ao se sentir desconfiado, nega o requisito de Catual. Ao realizar este ato de negar o seu desejo, Catual decide então prender Vasco da Gama por estar com raiva. Porém, ao temer que o rei Samorim desconfiasse do tempo que passara fora, ele decide realizar um acordo com Vasco da Gama. Ele iria apenas o soltar em troca de mercadorias que haviam nos navios portugueses, e assim aconteceu. No fim do canto, o próprio autor da obra, Luís de Camões, faz uma reflexão e crítica sobre o ouro. Ele comenta que o dinheiro tem um poder inimaginável, que funciona tanto quanto as pessoas ricas quanto as pobres. Por fim, ele dá ênfase ao fato de que por causa do ouro, diversas coisas ruins acontecem, como amizades que se tornam falsidades, ciências se corrompem, as leis se desfazem e tiranos se tornam reis.